Bom dia. Nós hoje vamos ter a apresentação do capítulo 11 do livro que nós estamos discutindo, por Nília, e nós, nesse capítulo, vamos trazer uma reflexão sobre a questão da avaliação num tipo de intervenção muito complexa que é a promoção da saúde. Então, eu estava brincando com Nília que ela gostou tanto que queria já apresentar o livro todo, né? Eu digo, não, vamos devagarzinho, senão os outros não, né? Então, é porque é bem provocativo, mas eu não vou tomar o tempo de Nília, não. Então, ela começa e depois eu tenho algumas notícias sobre a apresentação para a Conferência Estadual de Saúde. Bom dia a todos. Então, para quem não me conhece, né, eu sou Nília, sou professora no campus Anísio Teixeira, da Universidade Federal da Bahia, em Vitória da Conquista, e aqui sou doutoranda na área na linha, né, de Política, Gestão e Planejamento, pesquisadora do GRAB, né, e a provocação, né, do professor Jainis e da equipe do Observatório de Análise Política em Saúde. E a provocação, né, que o professor Jainis tem feito nas últimas sessões do diretório, eu tomei, né, como uma provocação instigante, na verdade, para o meu objeto. Eu estou estudando também a promoção da saúde, mas numa perspectiva de avaliação diferente da que eu vou apresentar. Mas eu achei interessante, né, trazer para esse espaço o debate, até porque pode ampliar os horizontes para novas pesquisas, né? A gente se propõe a discutir novas teorias que não são tão profundamente utilizadas, inclusive aqui, né, se tratando de iniciativas de promoção da saúde. Eu intitulei, né, essa apresentação como Desafios Metodológicos no Desenvolvimento de Avaliação em Saúde aplicada a iniciativas de promoção da saúde. E é uma apresentação, como o professor falou, baseada no capítulo 11, Avaliação de Iniciativas em Promoção da Saúde, Limites e Desafios, das autoras Maria de Fátima Tavares, Cláudia Márcia Barros, Rosa Maria Rocha e Regina Budestein. Aqui é um sumário da apresentação, né? Como eu segui, de fato, o capítulo, né, realçando as possibilidades e desafios que ele discute, seguindo os tópicos que estão aí descritos, começando pela promoção da saúde, a implicação para a prática, a discussão sobre a natureza dos programas de promoção da saúde e estudos avaliativos, a teoria do ator-rede, trazendo elementos para a compreensão da dinâmica de programas, das redes sociotécnicas como um caminho metodológico para a avaliação e promoção da saúde, e os desafios da avaliação de efetividade de intervenções em promoção, finalizando com alguns desafios e comentários. Inicio com as proposições teóricas que o capítulo traz, trazendo como objetivo central discutir esses desafios metodológicos relativos ao desenvolvimento de pesquisas avaliativas na área de promoção, né, com base na concepção das redes sociotécnicas, introduzidas pela teoria do ator-rede. E destaco a complexidade que o capítulo traz em relação ao debate, que é exatamente direcionado a esses dois pontos: a necessidade de analisar as estratégias múltiplas para avaliação de intervenções, proposta pela Zulmira Hartz, e a discussão sobre a ausência de uma tipologia padronizada, que é discutida por diversos autores, inclusive pela OPAS. E aí eu antecipei alguns questionamentos que o capítulo traz lá no final, que eu achei mais interessante, né, que a gente iniciasse essa conversa com esses questionamentos. Porque, na medida que eu for explanando, né, os pontos do capítulo, a gente possa ir refletindo e, ao final, esse debate ele seja mais promissor, né? Então, ele traz esses questionamentos. Como integrar em um modelo avaliativo o conjunto de estratégias e reflexões sobre práticas que respondem pela promoção da saúde e têm potencial de impactar determinantes sociais de saúde? Como identificar estratégias avaliativas mais adequadas para capacitar e informar a população sobre questões de saúde? Como modificar condições sociais e ambientais, logrando controle sobre os determinantes da saúde?
como incorporar a comunidade como ator ativo, como melhorar e ampliar as práticas na direção proposta pela promoção da saúde na atenção primária e na estratégia de saúde da família. Tendo em vista que as questões sociais da saúde coletiva, elas são imbricadas, né, na construção social, e também tendo em vista a capacidade do setor saúde de responder efetivamente a problemas sociais complexos, cada vez mais surge a relevância, né, das estratégias de promoção da saúde. E essas intervenções relevantes, elas são discutidas nesse capítulo, considerando a interseção entre diversos setores e a inclusão de indicadores de equidade, exclusão e participação social na discussão das desigualdades. Além disso, o capítulo as autoras colocam como um desafio a readequação de estratégias participativas, construção de capacidades avaliativas para a gestão intersetorial. Um ponto fundamental, né, na avaliação das iniciativas de promoção da saúde. Também discute que a implantação dessas estratégias de promoção da saúde, ela sofre influência da cultura organizacional, do cenário sociopolítico, das experiências prévias dos atores sociais envolvidos, do ambiente social e tem uma forte influência também nas relações de poder dentro daquele cenário, né? E essas iniciativas de promoção da saúde, elas estão cada vez mais sendo incluídas na agenda setorial da saúde, né? Predominantemente no âmbito da atenção primária e, no Brasil, da estratégia de saúde da família. Mas se coloca um desafio, né? As autoras colocam como um grande desafio a consolidação de um corpo de teoria e prática que possibilite o preenchimento de lacunas no registro e disseminação de experiências exitosas, iniciativas de promoção da saúde, que permitam o aperfeiçoamento de processos avaliativos. Considerando isso, né, as perguntas e desenhos avaliativos inovadores, eles sugerem que contraponham os desenhos tradicionais. E aí, o que elas chamam de desenhos tradicionais? Aí eu voltei, como o professor Jair nos fala, que eu gostei tanto do livro que eu queria apresentar todo, realmente eu voltei lendo alguns outros capítulos, né, para saber o que esses autores discutem, que eles chamam de enfoques tradicionais. Aí eu trago ali no rodapé exatamente, né, as expressões que eles utilizam, como avaliação de primeira geração, que seria a mensuração da apreensão de conteúdos educacionais. Segunda geração de avaliação, né, como a descrição, como se a avaliação de segunda geração se atentasse para a descrição de pontos fortes e fracos dos objetivos educacionais. A avaliação de terceira geração, designando ao avaliador o papel de atribuir juízo de valor à experiência avaliada, e a avaliação de quarta geração, que defende a negociação como principal dinâmica do processo. E aí ele segue, os autores seguem, né, discutindo que os enfoques avaliativos qualitativos, esses enfoques devem ter ênfase no desenvolvimento das práticas dinâmicas de interação entre os atores e os grupos. E ressalta como um ponto inovador a necessidade de compreensão sociológica do desenvolvimento de programas como espaço de agentes e práticas, e a necessidade de existência de uma teoria social, né, com relevante base conceitual para captar os aspectos relacionais da intervenção e dessas iniciativas de promoção da saúde. E aí sugere, né, como redefinição metodológica, a aplicação do que eles chamam de redes sociotécnicas, que seria um produto de processos e projetos que antecedem do contexto que está envolvido, um conjunto de processos que antecedem a rede e do contexto em que essa rede está envolvida, considerando a interpretação entre ciência, tecnologia e sociedade, estabelecendo relações complexas e heterogêneas mediadas pelos objetos técnicos cotidianos. E aí ele vai discutindo essa teoria, né, da rede sociotécnica, caracterizando que a implementação de programas de intervenção para a promoção da saúde devem ser
né, segundo a lógica do capítulo, operadas por meio dessas redes sociotécnicas. E introduz o conceito fundamental para essa teoria, que é de ator-rede, que é um ator que tem influência nos efeitos das ações na rede, modificando-a ou sendo modificada por ela, que é esse conceito do Bruno Latour. O que ele denomina como ator-rede? São o que ele chama de humanos e não humanos, né? Que seriam as pessoas, instituições, técnicas, objetos, máquinas, que vão permitir uma simetria, né, nessa análise, e o entendimento de que esses atores eles estão ligados pelo material social que está sendo avaliado. Além disso, ressalta a necessidade, né, de conhecimentos e competências desses atores para que eles possam vislumbrar esses problemas dentro daquele cenário e operacionar as práticas. E aí, nesse momento, ele começa a criticar, né, esses outros tipos de avaliação que eles chamam de tradicional, né, e especificamente a questão da caracterização da intervenção por meio de um modelo lógico ou de uma representação gráfica. Porque o que ele discute é que o percurso, quem faz o percurso das ações são os atores sociais, né, que vão criando essas redes, que eles chamam das redes sociotécnicas, e o que importa é como um fato social ele vai adquirir a realidade dentro daquele espaço, né? E enfatiza, né, que dentro dessa teoria da ator-rede, um modelo de rede sociotécnica nesse processo de implementação de iniciativas de promoção da saúde. Ressaltando um conceito-chave para essa teoria, que seria tradução ou translação. E o que ele chama, o que ele considera a tradução? É exatamente a possibilidade de expressar em uma linguagem particular as intenções e vontades dos outros atores envolvidos em suas próprias linguagens, que permita a construção de relações de cooperação, né? E se atentando para 4 operações, né, que as autoras trazem como fundamentais, com base no Calon, que seria a problematização, né, como o problema ele é percebido por aqueles atores, né, a percepção desse problema, o envolvimento dos atores para a resolução desses problemas, o enredamento, ou seja, a definição de papéis desses atores que estão envolvidos, e a mobilização desses atores na construção de causas coletivas, como porta-vozes, né, de interesse coletivo nessa rede sociotécnica. E o que seria a translação, que ele traz, tradução ou translação? O sentido de translação seria a ideia de circulação, né, de deslocamento de entidades e organizações que estavam até então dispersas antes dessa organização das redes. E discute que a ausência de coesão nessa rede é que faz surgir a controvérsia, que é fundamental nessa teoria, né, quando eles discutem a cartografia das controvérsias, que seria como se fosse uma força propulsora desses programas de promoção da saúde, que vão fundamentar um exercício de questionamento desses atores envolvidos, incitando para que ocorra o debate. E também para que surjam, que emerjam, né, alianças dentro dessa rede, espaços de reflexão e os projetos coletivos. E ressalta, ao final, que a equidade e a participação são pontos de passagem obrigatórios na constituição de uma rede de atores na promoção da saúde, dentro dessa lógica dessa teoria, né? E eles seguem discutindo os caminhos metodológicos dessa rede sociotécnica, né? Que compreendendo que a rede sociotécnica ela é um produto de processos e projetos, né, que antecedem um contexto em que ele está envolvido. Então, avaliar essa rede sociotécnica seria contar a história da rede, reconstituir a narrativa com base em cadeias discursivas e significações contextuais, buscando responder como o programa é concebido, né, com base
nos processos de constituição das redes, dos atores, dos interesses, das resoluções de desacordos, dos valores e dos entendimentos translandados. Né? E aí ele compara, né, a reconstrução das redes com a abertura de caixas pretas, né, como a necessidade, né, de você abrir a abertura das caixas pretas seria o momento onde você seguiria os atores, perceberia os contextos, tanto internos quanto externos, né, os fatores e os processos que vão influenciar esse programa, considerando a imprevisibilidade da avaliação como intervenção neste espaço social. E ressalta que o ponto principal é exatamente a observação, né, das controvérsias entre os atores e a mobilização na desconstrução dos fatos. E a avaliação como um processo social, nesse caso, então, seria o estudo dos fenômenos sociais nos contextos reais, aprendendo a natureza das correções, as capacidades desses atores envolvidos e a capacidade de reação também desses atores. E traz como ponto principal da teoria também a necessidade de questionar a causa e o efeito, né, das interligações e da força dessas relações na modificação do processo durante essa discussão, né, da cartografia de controvérsias. E que reconstruir a rede de atores e essa sequência de eventos que respondem pelas mudanças dos efeitos alcançados seria exatamente a proposta da rede sociotécnica. Né? E ele traz mais ou menos um procedimento metodológico, né, nesse caso, que seria buscar a porta de entrada na rede, identificar esses porta-vozes, esses atores, né, que estão mobilizados, acessar os dispositivos de inscrição e mapear os pontos de ligação nessa rede. E aí, por fim, ele traz como desafio a avaliação da efetividade de intervenções em promoção da saúde. O que pode ser, e questiona, o que pode ser definido como evidência de efetividade em abordagens que trabalham na perspectiva social e com a teoria do ator-rede. Aí ele traz o capítulo traz um conceito da Lígia Salazar, né, do que seria efetividade, que é exatamente estabelecer a associação entre os resultados e a intervenção planejada. E aí ele começa a discutir que, na lógica dessa teoria do ator-rede, há uma dificuldade em identificar o projeto, né, e os objetivos originais dado ao movimento, né, possível, inerente a essas redes. E aí ele critica, mais uma vez, outros métodos de avaliação de políticas e programas, considerando que esses métodos tradicionais eles não apresentam uma regularidade sistêmica e considera, né, dá ênfase à variação no grau e nos níveis complexos de determinação dessas iniciativas nesses cenários sociais. E que as mudanças, e ressalta que as mudanças graduais elas têm que ser valorizadas e que os resultados intermediários já indicam um determinado êxito, né, no desenvolvimento dessas ações. Eu só estou apresentando um capítulo, depois a gente debate mais com base na nossa experiência nos métodos tradicionais, né, que eles consideram como tradicionais. E que a sustentabilidade das intervenções, né, ela depende de uma ampla visão política que incorpore os determinantes sociais em saúde, que depende de uma demanda legítima dos gestores por evidências de efetividade, né, e que os resultados positivos sustentados sob a ação de variáveis não controlados em condições reais que devem ser valorizados. Né. E, por fim, traz alguns desafios, como a escassez de estudos avaliativos sobre programas e práticas de promoção da saúde, de construção de metodologia, de avaliação de efetividade, que esses desafios trazem, né, emergem uma dinâmica complexa, a dinâmica complexa das intervenções nessas condições reais, e
incita o leitor, né, para novas possibilidades de combinações de diferentes tipos de abordagens e modelos de avaliação, considerando o advocacy, o capital social e cultural, pedagogias inovadoras de comunicação e a mobilização de capacidades locais. Contudo, né, é necessário também que essas questões de pesquisa, né, que envolvam programas e iniciativas de promoção da saúde, permitam a visibilidade sobre os resultados da avaliação, que possam traduzir essa pesquisa em decisão, de fato. E que pontes deveriam ser construídas, mas está sempre faltando conhecimento sobre onde, como ou por quem. E aí eu trago mais 2 novos questionamentos para incitar o nosso debate aqui, né? Entre as possíveis consequências da avaliação, quais os pesquisadores têm buscado com maior frequência, em quais contextos e por quê, e como as consequências das avaliações já concluídas têm sido refletidas nas políticas e práticas da promoção da saúde. Trouxe esses questionamentos pensando, inclusive, em todas as oficinas que eu tive a oportunidade de participar lá no Abrascão, né, nessa linha da promoção da saúde, e que traziam algumas discussões bem pertinentes, né, para esse momento aqui, esse espaço que a gente traz, essa possibilidade de avaliação de iniciativas de promoção da saúde. Porque, assim, várias iniciativas foram discutidas lá, mas como elas estão sendo avaliadas e como esses resultados estão sendo retornados para esse contexto social, né, era o ponto principal das principais oficinas e nas reuniões do grupo de trabalho de promoção da saúde lá. É isso. Muito obrigada.